Bem-vindos a Mindália Televisão. Estamos aqui com a doutora Manuela Cerejeira. Vamos falar sobre os benefícios da água alcalina para a nossa saúde. Antes de mais, doutora Manuela, obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui a partilhar estes conhecimentos tão valiosos. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Estou mesmo aqui para poder divulgar aquilo que possa ser bom para a saúde, então Sim. Muito obrigada pelo convite. Perfeito. Doutora Manuela, como primeira pergunta, a água é importante na nossa vida? A água é completamente vital. Nós não podemos viver sem água mesmo e não há nenhuma função do nosso corpo que possa acontecer sem existir água. E de preferência que seja uma água de qualidade, mas independentemente da qualidade, precisamos da água mesmo, digamos que a seguir ao sono, que é também dispensável, é mesmo indispensável vital, também. não é? É vital, é completamente vital. Uhum. Por exemplo, nós, para as pessoas que vivem na cidade, têm que ter água pública, não é? É o que é possível. Pode-nos falar um pouquinho das características dessa água? Certo, então a água pública é uma água de qualidade dentro dos parâmetros internacionais. É uma água que obedece à legislação europeia, portuguesa, mas adaptada da europeia, e que no fundo está no mesmo nível que está toda a legislação internacional sobre água. Ou seja, no mundo ocidental nós temos uma água considerada de qualidade no sentido da segurança que não irá causar doença infecciosa. Portanto, tudo o que possa ser vírus, bactérias, parasitas, com o cloro que é colocado, que normalmente é esse um meio de desinfecção, nós podemos ter a garantia que não vamos adoecer nesse contexto. A água tem esta qualidade que é inquestionável porque é a melhor que se pode fornecer à escala gigante em que ela é fornecida. Efetivamente, como é óbvio, ela tem alguns produtos químicos e todos eles são acautelados também na sua quantificação de acordo com a legislação. E, portanto, são feitas análises regulares a esses vários compostos, eles terão sempre que estar abaixo dos níveis que são previstos na lei, e é verdade que isso acontece. O que também acontece é que alguns desses compostos, em baixas quantidades, têm tendência a acumular-se no nosso corpo. Então, o senão é que, com o tempo, por muito que esteja dentro dos limites, quando a bebemos, poderão começar a ficar depositados no nosso corpo algumas substâncias, alguns metais pesados, que não seria recomendável, mas em geral não se consegue ter uma água melhor do que a que temos. Pronto. Tomara todo o mundo ter uma água assim. Esses compostos ficam então depositados no nosso corpo. Uhum. E o que é que isso nos traz? Ou benefícios, ou não tanto considerado como benefício, ou algum problema relacionado com a saúde, eventualmente? Sim, essencialmente na área dos metais pesados, efetivamente funciona como tóxico e depois depende do volume, então sim, poderá ter alguns efeitos. E nós sabemos os efeitos que fazem os tóxicos no corpo. Quem fuma entra uma quantidade de tóxicos de uma vez só, não é? E tudo aquilo que nós escolhemos para entrar no nosso corpo, se for alimentos processados, transformados, cheios de aditivos, estão a entrar muitos mais tóxicos de repente do que estão a entrar pela água. Portanto, isto é tudo muito relativo, não é? Pronto. Ok. Mas eventualmente poderemos estar mais propícios a doenças, ou não é caso para pensarmos nestas situações? Ok, então é assim, efetivamente eu sou médica, mas já fui estudando um pouco mais para além da medicina, digamos, convencional, e continuo a ser científico, e nós identificamos, quando começamos pelas áreas da medicina integrativa e da medicina de biorregulação, a verdade é que todos os processos orgânicos de disfunção do início, digamos, das doenças, sempre têm a ver com o aumento ou com a acumulação de toxicidade. E essa toxicidade pode decorrer de que, por exemplo, só comemos um determinado tipo de alimentos e, portanto, temos um excedente que não consegue sair, mas é também muito daquilo que vem da própria alimentação ou da água. E, efetivamente, pode ficar metais pesados. Metais pesados têm ações em vários sítios, normalmente tendem a acumular-se no sistema nervoso central e depois depende do volume do que haja, pode acumular-se e pode alterar várias coisas. Pode interferir com o sistema imunitário, mas tudo depende da dose. Não vamos dizer que é só por causa da água que vamos ter um problema de doença imunitária, não é? Agora, quando nós começamos a retirar a toxicidade do corpo, por exemplo, umas palpitações, uma alteração do ritmo cardíaco pode ser decorrente só de toxicidade no nosso corpo. Então,
A água condiciona, mas nós temos muito mais coisas que contribuem para a toxicidade interna, para além da própria água, não é? A alimentação é também. Sim, a alimentação, bastante. Mas estamos bastante. aqui a falar da água. Exatamente. Os cosméticos, os Sim. detergentes, enfim, sim. Ok. Então, e seguindo aqui então esta linha, falando da água, a água alcalina é então uma água diferente desta água que estivemos a falar até agora? O facto de ser alcalina não é a principal característica. O facto é que ela, para além da alcalina, quando é também antioxidante, então sim já faz a diferença. Ou seja, o ser alcalino significa que o pH da água é superior a 7. A água da torneira é superior a 7, porque senão iria corroer os canos. Então temos esse valor garantido. Mas a água que estávamos a falar há pouco, que existe nas cidades, não é? Também é alcalina? É sempre superior a 7, e sendo superior a 7 é alcalina. Ok. Depois pode variar se é 7,5 ou se é 8 ou se é 7,6, aí varia, não é? E nós não podemos dizer que a água tem todo ao mesmo pH. Num num ramo de distribuição pode ter um pH, mas daí umas horas já pode ter outro, isto vai sempre oscilando um pouquinho. Então a parte do pH e da alcalinidade, quando nós temos um pH, portanto uma alcalinidade um bocadinho mais elevada, então sim é muito favorável para o nosso corpo. Mas quando juntamos a alcalinidade, o facto dela ter uma capacidade antioxidante, então aí faz toda a diferença. Enquanto que a parte da alcalinidade tem, digamos que uma característica mais da ação química, a parte da atividade antioxidante, para além da ação química, também é uma ação física e já tem aqui a ver com trocas de carga elétrica entre aquela água que tem carga elétrica e as várias estruturas do nosso corpo, contribuindo para que elas sejam mais vivas. Isto, como é que eu vou explicar? Tudo o que é vivo tem uma carga elétrica negativa, ligeiramente negativa. A terra, nós, se nos pusermos com os pés na terra, uma maçã que colhemos, uma alface. Então, isto faz parte da própria natureza viva ter uma carga ligeiramente negativa. E ao tê-lo, no caso da água, e juntando a água ao nosso corpo, então ela é ativada a sua parte antioxidante e ela tem essa ação de desoxidar o nosso corpo. Então, essa parte é importante. Se calhar, talvez explicando um pouco, os processos todos de envelhecimento ou de desequilíbrio são sempre processos de desidratação, acidificação e oxidação. Então, se nós nos hidratamos bebendo água, já é uma vantagem. Se essa água for alcalina, contraria a acidificação do corpo e é outra vantagem. Se essa água tiver características antioxidantes, estamos a combater, digamos, as três vertentes que nos desequilibram ou que nos põem doentes ou que nos ajudam a envelhecer mais depressa. Não sei se respondi. Sim, perfeito. Uma forma natural de encontrarmos este tipo de água? Natural. Então, a água nas nascentes tem estas características. Não é alcalina, grande parte das águas de nascente são ácidas, mas continua a ser antioxidante. E porquê? Esta característica antioxidante significa que parte da água tem carga elétrica e tudo o que existe adquire carga elétrica pelo movimento. Portanto, como a água está em movimento, ela tem carga elétrica e tem essa capacidade antioxidante, apesar de poder ser ácida, que a maior parte das águas de nascente que temos são ácidas. Depois, podemos obtê-las por fins não naturais. E esses fins não naturais, no fundo, pretendem devolver à água as características que ela teria numa água de nascente. Ou seja, são meios que normalmente purificam, filtrando, e que depois imprimem carga elétrica através de um processo chamado de ionização, que é uma descarga elétrica, tal como quando cai um raio na natureza, a água que ficar sujeita a esse raio também adquire carga elétrica dessa forma. Então, a água adquire carga elétrica por um processo de ionização. Carga elétrica que onde é que ela está? É a transformação dos minerais que essa própria água tem, que estavam em estado neutro e passam a ter carga elétrica, e também a própria água sujeita àquela descarga, ela desdobra-se e, portanto, em vez de termos só uma molécula completamente neutra,
um H2O, que não é bem o do estado da natureza, mas pronto, é a fórmula que nós conhecemos, ela desdobra-se e então sim, aí temos uma água com propriedades antioxidantes e muito terapêutica para o nosso corpo. Sim, a minha seguinte pergunta era mesmo essa. O que é que acontece ao nosso corpo quando ingerimos esse tipo de água? Então, o nosso corpo naturalmente, pelos processos todos da alimentação e do metabolismo, ou seja, da transformação dos alimentos, ele tem sempre tendência a acidificar e a oxidar. É assim que decorre. Portanto, oxidar o que é? É juntar oxigênio ao que lá está. Só que é um oxigênio que tem a dita carga elétrica. Então, e isto é saudável. E é saudável, e como é que nós reequilibramos o corpo, no fundo, desacidificando e desoxidando? Através de exercício físico, através de uma alimentação natural, uma alimentação viva, com vegetais, com frutas, oleaginosas, enfim, tudo aquilo que a terra dá. Também com práticas que nos tranquilizam, portanto, tudo o que seja manter-nos num estado de equilíbrio emocional, isso permite-nos ficar mais alcalinos. Então, o que se passa é que na vida moderna, de corrida, de alimentos pré-cozinhados, de alimentos cheios de conservantes, de um stress constante, de uma preocupação constante, nós temos uma sobrecarga da oxidação e da acidificação. Então, não é que não seja sempre útil beber uma água com estas características, que é uma água que eu bebo, mas havendo uma vida muito agitada e com má qualidade alimentar, mais vantagem há, porque vai compensar aquilo que nós não estamos a fazer bem ao nosso corpo. Não sei se respondi, penso que me perdi um pouquinho, sim. Sim, penso que sim, que seria as vantagens que tem essa água ao ingerirmos, sim, não é? okay. Não sei se eventualmente haverá mais. Sim, há mais vantagens, ou seja, num corpo que já está mesmo desregulado, um corpo que tenha, por exemplo, uma diabetes, há muitos estudos científicos que demonstram as vantagens de beber uma água deste tipo numa diabetes. Tanto estudos em laboratório, e portanto podemos ver, enfim, com outra pormenor, o que é que acontece naquele ser vivo, e no fundo estes fenómenos de oxidação ou de acidificação são idênticos nós, ou no rato, ou no cavalo, é a mesma coisa, é na biologia. E existem também estudos, ensaios clínicos feitos em pacientes com doença, em que foram feitos estudos duplamente cegos, em que algumas pessoas beberam água com estas características e outras beberam uma água vulgar. E o que se verifica, depois há vários estudos e há vários resultados, sempre invariavelmente apontam no mesmo sentido, que é, ao fim do tempo que se terminou do estudo, o que é que se verifica? Verifica-se, no caso da diabetes, há uma tolerância superior ao açúcar, portanto, em vez dos níveis da glicémia subirem tanto quanto subiam até aí, começam a estar mais estáveis. Se for prolongado no tempo, pode mesmo permitir que haja uma baixa da dosagem dos antidiabéticos orais, por exemplo. Normalmente, o que se vê também é que há uma redução da progressão, digamos, uma desaceleração da progressão de uma diabetes, e como uma diabetes normalmente pode estar associada, em muitos casos, a um excesso de peso, ou uma obesidade, ou a chamada dislipidemia, que é uma alteração, uma subida do colesterol, triglicéridos e por aí. Então também se verificou nestes vários estudos que havia uma baixa do colesterol, dos triglicéridos, do ácido úrico também, uma baixa da tensão arterial, portanto tem muitas vantagens. Sim, tem muitas vantagens. Doutora, não sei se eventualmente quer ou não falar sobre isso, mas um testemunho seu, ou seja, desde que começou a beber um tipo de água diferente, sentiu no seu corpo ou na sua vida assim, essas mudanças reais? Senti algumas, não tantas quanto se calhar uma pessoa que come qualquer coisa e bebe qualquer coisa, porque há muito que eu tenho muito cuidado comigo, há muito que eu tenho muito cuidado com a alimentação que como, que já é toda alcalinizante, e o que eu senti mais foi a nível intestinal, que houve uma regulação, porque lá está, eu estava bastante alcalina, pratico exercício físico, faço meditação todos os dias, então digamos que o corpo estava bastante em equilíbrio e no meu caso não houve assim grande diferença, mas houve a parte intestinal sim, que ficou mais regularizada, sim.
Perfeito. Doutora, muito obrigada por aceitar o nosso convite e partilhar estes conhecimentos connosco. Muito importante essa coragem. Muito obrigada, obrigada a vós pela divulgação e por existirem como, Sim. como querendo levar informação para que as pessoas façam as escolhas saudáveis, não é? Isso mesmo. Na sua vida. Muito obrigada. A todos vocês que nos acompanham aqui em Mindela Televisão, não se esqueçam, se gostaram deste vídeo, colocar gosto e já agora subscrevam o nosso canal. Até já!